Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar ao teu coração palavras que transformam. Eu queria compartilhar primeiramente com vocês por que esse tema, palavras que transformam, foi algo que Deus trouxe ao meu coração quando Deus, pelo Espírito Santo, me inspirou com esse tema. Deus, ele falava ao meu coração que as palavras dele ministrada, as palavras dele, quando nós meditamos, ela tem poder de transformar. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela muda toda qualquer situação. A palavra de Deus, ela nos muda, ela nos transforma quando meditamos na palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, ela gera dentro de nós transformações. E quando nós, usados pelo Espírito Santo, ministramos essa palavra para alguém, essa palavra também que gerou essa transformação nas nossas vidas, vai gerar transformação na vida de outras pessoas. Então, palavras que transformam o nosso ser, o nosso interior, transformam a nossa mente, transformam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, transformam as situações que nos rodeiam, transformam. Palavras que transformam. Estava aqui meditando no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos ou Gadarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e mesmo com cadeias não o podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Louvado seja Deus, a autoridade de Jesus, o poder que há em Jesus. Amados, que o Espírito Santo ministra ao meu coração que Deus, por meio do Espírito Santo, o tempo todo, o propósito de Deus em nos transformar, em nos moldar, em nos lapidar, em fazer a nossa fé a cada dia se fortalecer pela palavra de Deus, é para que nós possamos, amados, ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Nada que nós passamos, nenhuma luta, nenhuma adversidade, ela é em vão. José, ele entendeu muito bem isso. José, nós sabemos, né, tudo que José passou, foi traído pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, vendido como escravo pelos seus irmãos, sofreu ali na terra do Egito. Então imagine todo o sofrimento que José passou, mas num dado momento, no tempo do Senhor, todo aquele sofrimento foi revelado por Deus que havia um grande propósito. Quando Deus levantou José como governador do Egito, Deus ali já estava tratando com o coração de José. Deus já estava fortalecendo o coração de José. Deus já estava ali ensinando José a graça do perdão liberado pelos seus irmãos. E quando José teve seus filhos, os filhos de José foram profeticamente gerados na vida de José. José, quando teve um filho, o primeiro filho, ele falou que Deus apagou todo o meu passado de sofrimento. Aquele filho na vida de José teve o poder de apagar aquele passado, de transformar aquele passado de dor em um momento de alegria. A alegria daquele momento presente, em ter uma família, em ter um filho, foi capaz de apagar o sofrimento que José viveu, que foi Manassés. E o segundo filho que ele teve, Efraim, também profeticamente gerado na sua vida por Deus, foi
no lugar onde eu fui ferido, Deus me fez prosperar. Deus fez José entender que toda dor que ele viveu tinha um propósito. Ia chegar um momento que aquela dor ia ser usada, aquela ferida ia ser usada como remédio para curar feridas de outras pessoas. Então Deus, ele está falando ao nosso coração que tudo isso que você está passando, toda dor, toda adversidade, tudo aquilo que nós passamos, que dói, que geram feridas, feridas que nós sabemos que em Jesus elas são tratadas, elas são curadas. E lá na frente o Senhor nos mostra que tem um propósito. Aquilo que ontem te doeu, hoje através de você vai ser remédio na vida de outras pessoas, vai ser cura na vida de outras pessoas, vai ser libertação na vida de outras pessoas. Deus não despreza, amados, nem a dor que nós vivemos. Deus não despreza nem as lutas e adversidades que nós passamos. Tudo tem um propósito. E a palavra de Deus declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nessa passagem que nós lemos fala que Jesus chegou na cidade de Gadara juntamente com seus discípulos. O que nos chama a atenção é que antes de chegar nessa cidade foi quando aconteceu aquela tempestade em alto mar. Jesus havia chamado os seus discípulos, dado uma ordem para que eles entrassem dentro do barco. E Jesus havia dito, está lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, Jesus falou assim: entre no barco e passemos para outra margem. Eles não sabiam, mas a outra margem era a cidade de Gadara, onde Jesus mais à frente estaria. E ali Jesus ia realizar, pelo poder que há nele, pela autoridade que havia nele, Jesus ia libertar a vida de um homem possesso de demônios. Havia uma legião na vida daquele homem. Aquele homem era atormentado por espíritos malignos. E quando eles estavam ali em alto mar, nós sabemos a história que Jesus estava ali dormindo na polpa do barco, estava tudo calmo e tranquilo, de repente uma grande tempestade sobreveio. Os discípulos se desesperaram, sentiram medo, acordou Jesus: mestre, o Senhor não te importa que vamos perecer? Jesus acorda, com o poder da sua palavra ordena, o vento se aquieta, o mar se acalma e houve aquela grande bonança. Jesus então vira para os seus discípulos e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus já estava ali, começando a ministrar no coração daqueles discípulos o seguinte: calma, essa adversidade tem um propósito, daqui a pouco vocês vão entender. Calma, essa tempestade que agora vocês estão enfrentando tem um propósito de fortalecer o espírito de vocês para coisas que vocês irão enfrentar lá na frente. Eu tenho um controle dessa tempestade. Se ela sobreveio, se o vento forte soprou, eu permiti o vento, eu permiti o mar agitado, eu permiti porque eu tenho o propósito de trabalhar na vida de vocês, de fortalecer, de criar estrutura na vida de vocês. É o que Deus está falando comigo e com você. Calma. Ele permite o vento, às vezes ele permite a tempestade, ele permite o vento soprar forte, o barco ser agitado, mas ele está presente, ele está conosco naquela situação. E se ele permite, ele tem um propósito, que nós possamos entender que o propósito de Deus nas adversidades, nas tempestades que nós enfrentamos é fortalecer a nossa vida, fortalecer o nosso barco, fortalecer a nossa estrutura. Para quê? Para adversidades e lutas talvez maiores que nós iremos enfrentar lá na frente. Se eu não tiver estrutura, eu não tiver estrutura, como que eu vou ajudar outras pessoas? Se eu não me fortalecer no Senhor, como é que eu vou ajudar outras pessoas a se fortalecer? Se eu não buscar fortalecer a minha estrutura em Deus, como que eu vou ser usada por Deus para levantar aqueles que estão caídos no meu caminho? Então, eu preciso de estrutura, eu preciso ser fortalecida, eu preciso que a minha fé seja edificada. E tudo isso acontece por meio de adversidade que nós enfrentamos e vencemos em Jesus Cristo. A Bíblia diz que logo após Jesus repreender o vento, o mar, logo após Jesus acalmar toda aquela tempestade, a Bíblia diz que eles chegaram. Jesus e seus discípulos chegaram aonde Jesus havia falado: entre no barco e vamos para outra margem. Eles chegaram a outra margem, sãos e salvos, mas
mais fortalecidos no Senhor, com a fé mais edificada no Senhor, com a sua estrutura mais fortalecida no Senhor. E quando eles chegaram lá, qual que era o propósito de Jesus? Havia alguém que necessitava daquele encontro. Havia alguém que precisava de um encontro com Jesus para ter sua vida liberta de espíritos imundos que atormentava a vida daquele homem. E a Bíblia diz que quando aquele homem endemoniado viu Jesus, ele correu até Jesus, se prostrou diante de Jesus. E Jesus, ao olhar aquele homem, Jesus fitou para aquela legião de demônios que havia nele. E Jesus, com autoridade, disse: sai deste homem, espírito imundo. E aquele homem foi liberto por Jesus. E os discípulos puderam contemplar a ação do Senhor na vida daquele homem. E creio eu que no momento em que eles viram aquela situação, eles entenderam: era necessário que nós chegássemos aqui do outro lado da margem, era necessário que nós pisássemos na cidade de Gadara, era necessário o encontro com esse gadareno, era necessário passar por aquela tempestade, era necessário sofrer o vento forte, era necessário vencer o medo daquele barco afundar, era necessário tudo que nós passamos. Era necessário confiar em Jesus, que se Ele disse que nós chegaríamos aqui, nós chegaríamos aqui. Então é necessário, amados, confiar no Senhor. É necessário vencer o medo que muitas vezes te assola. É necessário você permitir que as palavras te transformem. É necessário que você crie estrutura em Cristo Jesus, para que lá na frente você possa ser o instrumento de Deus para libertar aqueles que estão cativos, para levantar aqueles que estão caídos, para alegrar os corações daqueles que estão entristecidos, para ser usado por Deus, para ministrar essas palavras que transformam, que está dentro de você, para transformar a vida de outras pessoas. Amém? Deixa Cristo te usar. Deixa Cristo fortalecer a tua estrutura. Deixa as palavras de Deus te transformar, para que você seja um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.